Você já falou demais em um momento de raiva e depois desejou poder voltar atrás? Já contou seus planos para alguém e percebeu que, depois disso, perdeu a motivação ou começou a receber críticas que não precisava ouvir? Já tentou explicar seus sentimentos tantas vezes que acabou ainda mais cansado, confuso e incompreendido? Talvez você tenha acreditado que precisava responder a todas as provocações, corrigir todas as mentiras, defender sua imagem diante de qualquer pessoa, provar que estava certo, mostrar que não era fraco. Mas no final, quanto mais você falava, mais entregava informações, energia e controle emocional para pessoas que não mereciam ocupar tanto espaço na sua vida. Existe uma força que não precisa gritar, não precisa ameaçar, não precisa convencer, não precisa contar tudo o que está planejando. Essa força aparece na pessoa que consegue permanecer em silêncio quando o ego exige uma resposta. Na pessoa que observa antes de agir, que pensa antes de revelar, que escuta antes de julgar, que sabe que nem toda opinião merece explicação e nem toda provocação merece reação. O silêncio, quando nasce da sabedoria, não é fraqueza, é domínio próprio. Não significa aceitar desrespeito. Não significa permitir que outros decidam por você. Não significa esconder sentimentos importantes ou fugir de conversas necessárias. Significa compreender que suas palavras possuem valor e não devem ser entregues de qualquer maneira, para qualquer pessoa e em qualquer momento. Os estoicos sabiam que uma palavra dita no impulso pode criar consequências que duram muito mais do que a emoção que a produziu. Por isso, treinavam a mente para responder com consciência e não apenas reagir. Neste vídeo, você vai conhecer lições estoicas que mostram por que, quanto mais você aprende a se calar no momento certo, mais forte se torna. Você vai entender como o silêncio protege sua paz, aumenta sua percepção, fortalece sua presença e impede que outras pessoas usem suas próprias palavras contra você. Permaneça até o final, porque a última lição revela a diferença entre o silêncio de uma pessoa forte e o silêncio de alguém que apenas tem medo de se posicionar. Essa diferença pode mudar completamente a forma como você se comunica. 1. Pare de responder a tudo imediatamente. A maioria das palavras das quais você se arrepende foi dita rapidamente. Alguém provoca você, faz uma acusação, envia uma mensagem injusta, discorda em um tom desrespeitoso, e você sente que precisa responder naquele mesmo instante. Seu corpo fica tenso, sua respiração muda, sua mente começa a buscar as palavras mais fortes. Você pensa, preciso mostrar que essa pessoa não pode falar assim comigo. Mas quando responde no auge da emoção, não é sua sabedoria que fala, é seu impulso. Talvez você diga algo verdadeiro, mas da pior maneira possível. Talvez exponha assuntos que deveriam permanecer protegidos. Talvez transforme um problema simples em uma discussão muito maior. E depois que a raiva diminui, percebe que a resposta não resolveu nada. Apenas aumentou o conflito. O primeiro hábito da força silenciosa é criar uma pausa. Você não precisa responder imediatamente. Pode respirar. Pode sair do ambiente. Pode colocar o celular de lado. Pode dizer, vou pensar antes de responder. Não quero conversar enquanto estamos irritados. Falaremos sobre isso em outro momento. Essa pausa não significa que você perdeu. Significa que recuperou o direito de escolher. Quando reage imediatamente, a outra pessoa controla o momento da sua resposta. Ela provoca e você obedece. Ela aumenta o tom e você acompanha. Mas quando se cala, você interrompe esse controle. A provocação chega, mas não encontra uma reação automática. Você observa, analisa, decide se aquilo merece uma resposta. E, se merecer, escolhe as palavras com clareza. O silêncio entre a provocação e a resposta é onde o domínio próprio começa. 2. Pare de explicar demais suas decisões. Talvez você sinta que precisa justificar tudo. Por que não foi? Por que recusou? Por que se afastou? Por que mudou de opinião? Por que está escolhendo outro caminho?
Você deseja que todos compreendam suas razões. Acredita que se explicar perfeitamente, ninguém ficará irritado ou interpretará você de maneira errada. Mas algumas pessoas não fazem perguntas para compreender. Fazem perguntas para encontrar uma abertura e mudar sua decisão. Você diz que não pode ajudar porque está cansado. A pessoa responde que não demorará. Você diz que não possui tempo. Ela afirma que você deveria reorganizar suas prioridades. Você diz que não se sente confortável. Ela acusa você de exagerar. Quanto mais você explica, mais seu limite se transforma em negociação. Uma pessoa forte sabe que nem toda decisão precisa ser defendida como se estivesse diante de um tribunal. Você pode dizer, não posso, não quero participar. Essa decisão já está tomada. Não me sinto confortável com isso. E parar. Isso não é arrogância, é clareza. Você pode explicar quando existe respeito e interesse verdadeiro em compreender, mas não precisa entregar um discurso enorme para alguém que já decidiu não aceitar sua resposta. Quanto mais você tenta convencer todos, mais sua vida começa a depender da aprovação alheia. O silêncio depois de uma decisão clara mostra que você não está pedindo permissão. Você está apenas comunicando aquilo que escolheu. 3. Não revele todos os seus planos. Existe uma satisfação imediata em contar aquilo que você pretende fazer. Um novo projeto, uma mudança de vida, um objetivo, uma oportunidade. Você fala e recebe atenção. As pessoas demonstram curiosidade. Algumas elogiam, outras duvidam. Outras apresentam todos os motivos pelos quais sua ideia pode dar errado. E sem perceber, você começa a gastar energia falando sobre algo que ainda não começou a construir. Os estoicos valorizavam a ação acima da aparência. Uma pessoa sábia não precisa anunciar cada passo. Ela trabalha, observa, corrige e permite que os resultados falem quando estiverem prontos. Quando você revela um plano cedo demais, pode expô-lo a opiniões de pessoas que não possuem conhecimento, coragem ou interesse verdadeiro em ajudar. Alguém pode plantar dúvida, pode rir, pode diminuir sua confiança, pode tentar competir, pode usar a informação para atrapalhar. Nem todos precisam saber o que você está construindo. Algumas sementes crescem melhor quando permanecem protegidas de mãos curiosas. Não confunda silêncio com medo. Você não está escondendo porque acredita que seu objetivo é pequeno. Está protegendo porque entende que ainda precisa de tempo, disciplina e concentração. Fale menos sobre aquilo que fará. Dedique mais energia para fazer. Quando o resultado aparecer, você não precisará convencer ninguém de que estava levando a sério. 4. Escute mais do que fala. Quando você fala, revela aquilo que já sabe. Quando escuta, descobre aquilo que ainda não percebeu. Pessoas falam muito quando se sentem confortáveis. Revelam intenções, inseguranças, contradições, desejos, a maneira como enxergam você. Mas, se você ocupa todo o espaço da conversa, não consegue observar essas informações. O silêncio aumenta sua percepção. Enquanto os outros falam, você pode perceber o que dizem e também aquilo que evitam dizer. Pode observar o tom, as mudanças de comportamento, as contradições entre palavras e atitudes. Pode reconhecer quando alguém realmente deseja compreender ou apenas espera a própria vez de falar. Uma pessoa que sabe escutar também se torna mais difícil de manipular. Ela não entrega imediatamente todas as suas opiniões. Não revela suas inseguranças para qualquer pessoa. Não se apressa para preencher cada silêncio. Deixa o outro falar. E muitas vezes, a própria pessoa revela aquilo que você precisava saber. O silêncio incomoda quem está acostumado a controlar conversas. Quando você não reage como esperado, ela pode continuar falando e mostrar suas verdadeiras intenções. Aprenda a suportar alguns segundos de silêncio. Você não precisa preencher todo o espaço com palavras. Às vezes, a informação mais importante aparece justamente porque você decidiu não interromper. 5. Não discuta apenas para provar que está certo. Você pode apresentar o argumento perfeito e ainda assim não convencer alguém que não deseja compreender.
Pode mostrar fatos, explicar com calma, organizar cada ponto. Mas se a pessoa está comprometida apenas com a própria versão, nenhuma palavra será suficiente. Nesse momento, continuar falando não é mais comunicação, é desgaste. Seu ego diz: não posso permitir que ela pense que venceu. Mas o que exatamente significa vencer? Ficar horas discutindo? Perder o sono? Dizer coisas que não representam seus valores? Continuar mentalmente preso à conversa durante vários dias? Uma pessoa forte não precisa vencer toda a discussão. Ela reconhece quando o diálogo ainda pode produzir entendimento e quando se transformou apenas em competição. Você pode dizer: já expliquei minha posição. Não vamos concordar neste momento. Não continuarei essa conversa dessa maneira. E encerrar. A outra pessoa poderá acreditar que venceu, poderá contar a própria versão, poderá interpretar seu silêncio como incapacidade de responder, mas a interpretação dela não precisa governar suas escolhas. Você não precisa se destruir para controlar aquilo que alguém pensa sobre você. Às vezes, permanecer em silêncio é aceitar que sua paz vale mais do que a necessidade de ter a última palavra. 6. Aprenda a suportar ser mal interpretado. Grande parte do excesso de explicação nasce do medo de ser mal compreendido. Você deseja que as pessoas reconheçam suas intenções, que saibam que não é egoísta, que entendam por que se afastou, que percebam tudo o que tentou fazer, mas nem sempre conseguirão. Algumas pessoas enxergam você de acordo com aquilo que precisam acreditar. Se sua versão contradiz a história que criaram, poderão ignorá-la. Você pode explicar 10 vezes e continuar sendo interpretado da mesma maneira. O estoicismo ensina que você deve cuidar do seu caráter, não controlar todas as opiniões. Pergunte: estou agindo de acordo com meus princípios? Minha consciência está tranquila? As pessoas que realmente convivem comigo conhecem minhas atitudes? Se a resposta for sim, talvez não precise continuar se defendendo. Ser mal interpretado é desconfortável. Mas tentar controlar a mente de todos é impossível. Existe liberdade quando você aceita que algumas pessoas pensarão coisas injustas e, mesmo assim, continua vivendo corretamente. Com o tempo, a consistência fala mais alto do que qualquer explicação. Quem deseja enxergar a verdade, observará suas atitudes. Quem deseja apenas julgar, encontrará outro motivo, independentemente do que você diga. 7. Use o silêncio para dominar a raiva. A raiva deseja expressão imediata. Ela quer gritar, acusar, expor, ferir. Quando alguém machuca você, existe uma vontade de fazer a pessoa sentir algo parecido. E as palavras podem se transformar em armas. Você procura aquilo que sabe que atingirá mais profundamente. Lembra de segredos, vulnerabilidades, erros do passado. Por alguns segundos, devolver a dor pode parecer poder, mas depois você percebe que entregou o controle do seu caráter para quem provocou você. O silêncio estoico não nega a raiva. Ele cria espaço para que você examine o que está sentindo. Pergunte: o que realmente me irritou? Um limite foi ultrapassado ou meu ego foi ferido? O que preciso resolver? Qual resposta ainda respeitarei amanhã? Talvez você precise se posicionar, mas não precisa se posicionar no auge do descontrole. A raiva pode alertar que algo está errado. Ela pode mostrar que um limite precisa ser colocado, mas não deve escolher as palavras por você. Uma pessoa forte não é aquela que nunca sente raiva. É aquela que consegue senti-la sem permitir que ela se transforme imediatamente em destruição. 8. Não conte todas as suas dores para qualquer pessoa. Falar sobre aquilo que você sente pode ser importante. Guardar tudo pode aumentar o sofrimento. Mas existe uma diferença entre procurar apoio em alguém confiável e expor suas vulnerabilidades para qualquer pessoa que demonstre curiosidade. Nem todos tratam sua dor com respeito. Algumas pessoas escutam para ajudar. Outras escutam para obter informação. Podem usar o que você contou durante uma discussão, revelar para terceiros, tocar exatamente naquela ferida quando quiserem provocar você. Por isso, força também é discernimento. Você não precisa fingir que está sempre bem.
mas precisa escolher cuidadosamente quem terá acesso às partes mais sensíveis da sua vida. Observe como a pessoa fala dos problemas dos outros. Ela preserva segredos, respeita vulnerabilidades ou transforma tudo em fofoca e entretenimento. Confiança não deve ser entregue apenas porque alguém fez perguntas. Ela precisa ser construída por meio de tempo, coerência e respeito. O silêncio protege aquilo que ainda não está pronto para ser compartilhado. Não é uma muralha contra todos. É uma porta que você aprende a abrir apenas para quem demonstrou responsabilidade. 9. Pare de reclamar de tudo. Reclamar pode trazer um alívio momentâneo. Você coloca para fora a frustração, recebe concordância, sente que alguém reconheceu sua dificuldade, mas quando a reclamação se transforma em hábito, ela enfraquece sua mente. Você começa a narrar todos os problemas como se fosse incapaz de enfrentá-los. O trânsito, o trabalho, as pessoas, o clima, os imprevistos. Tudo se transforma em motivo para reforçar a ideia de que a realidade está contra você. O estoico não finge que os problemas não existem. Ele apenas evita desperdiçar energia, descrevendo repetidamente aquilo que precisa ser enfrentado. Em vez de perguntar, por que isso sempre acontece comigo? Pergunta, o que posso fazer agora? Em vez de repetir o problema para 10 pessoas, procura a próxima ação possível. Talvez não consiga resolver tudo, mas pode controlar a maneira como responderá. Quanto menos você reclama, mais energia preserva para agir. As pessoas também começam a perceber uma diferença em sua presença. Você deixa de parecer alguém dominado pelas circunstâncias, passa a transmitir estabilidade. Não porque sua vida ficou fácil, mas porque você deixou de anunciar cada dificuldade como se fosse o fim. 10. Não revele todos os seus sucessos. Assim como os planos precisam de proteção, algumas conquistas também não precisam ser anunciadas imediatamente. Não porque você deva esconder tudo, mas porque nem toda pessoa saberá comemorar com você. Algumas transformarão sua conquista em comparação. Outras tentarão diminuir. Dirão que foi sorte, que não é grande coisa, que conhecem alguém que fez melhor. E algumas passarão a observar sua vida esperando que você fracasse. A pessoa forte não precisa usar cada vitória para provar valor. Ela comemora com quem realmente torce por ela. Agradece, continua trabalhando e não transforma toda conquista em uma tentativa de impressionar. Quanto mais você depende de mostrar, mais seu valor começa a depender da reação dos outros. Se elogiam, sente-se grande. Se ignoram, começa a duvidar. Mas uma conquista não perde valor porque alguém não reconheceu. Você não precisa fazer barulho para confirmar aquilo que construiu. O resultado continua existindo. Seu crescimento continua sendo real. O silêncio também protege você da necessidade de viver, demonstrando que está avançando. O último princípio: silêncio não é medo. Agora precisamos fazer uma distinção importante. Às vezes, você não se cala por sabedoria. Cala-se por medo. Não diz que foi desrespeitado. Não coloca limites. Não expressa aquilo que precisa. Não pede ajuda. Não enfrenta uma injustiça. Nesse caso, o silêncio não fortalece você. Ele permite que o problema continue. O silêncio estoico não significa engolir tudo. A pessoa forte sabe quando calar e quando falar. Cala diante de provocações inúteis, mas fala diante de limites ultrapassados. Cala quando ainda está dominada pela raiva, mas volta para a conversa quando recupera a clareza. Cala sobre planos que ainda precisam ser construídos, mas comunica aquilo que precisa ser resolvido. Cala diante de fofocas, mas não permanece em silêncio quando alguém inocente está sendo prejudicado. A força não está em falar pouco o tempo inteiro. Está em não ser escravo das palavras. Você fala porque escolheu falar. Cala porque escolheu calar. Não porque o medo decidiu por você. Pergunte: meu silêncio está protegendo minha paz ou permitindo que eu seja desrespeitado? Estou evitando uma discussão inútil ou fugindo de uma conversa necessária? Estou sendo prudente ou apenas tenho medo da reação? Essas perguntas mostram quando o silêncio é poder e quando se transforma em prisão.
Quanto menos você desperdiça suas palavras, mais forte se torna. Falar menos não significa desaparecer. Não significa se tornar distante, frio ou indiferente. Significa deixar de entregar suas palavras ao impulso, à necessidade de aprovação e à vontade de provar alguma coisa. Você se torna mais forte quando não responde imediatamente, quando não explica demais, quando protege seus planos, quando escuta antes de julgar, quando deixa de discutir com quem não deseja compreender, quando suporta ser mal interpretado, quando controla a raiva antes de falar, quando compartilha suas vulnerabilidades com discernimento, quando evita reclamações, fofocas e palavras que não melhoram nada. Talvez algumas pessoas estranhem sua mudança. Estavam acostumadas a receber explicações, a conseguir reações, a saber tudo o que acontecia em sua vida. Quando você se torna mais silencioso, elas perdem acesso a partes de você que antes estavam sempre expostas. Isso não é arrogância, é maturidade. Sua vida não precisa ser uma transmissão constante. Nem todos precisam conhecer seus planos, suas dores, suas vitórias, suas opiniões, sua resposta para cada provocação. Existe força em não precisar mostrar tudo, em não correr para se defender, em permitir que suas atitudes construam uma reputação mais sólida do que qualquer discurso. A partir de hoje, antes de falar, pare por alguns segundos. Pergunte: essas palavras realmente precisam ser ditas? Elas vão resolver ou apenas aumentar o conflito? Estou falando por clareza ou por impulso? Talvez você descubra que muitas situações não exigem resposta, exigem presença, observação, tempo e domínio próprio. Quanto mais você se cala no momento certo, mais energia preserva, mais percebe, mais controla a si mesmo. E quanto maior o controle sobre si, menor o poder que os outros possuem sobre suas emoções. Se este vídeo fez sentido para você, deixe seu like, inscreva-se no canal Horizonte Humano e compartilhe com alguém que precisa aprender a proteger suas palavras e sua paz. E escreva nos comentários: meu silêncio também é força. Não escreva como uma indireta para alguém. Escreva como um compromisso consigo mesmo, porque a pessoa verdadeiramente forte não precisa falar o tempo inteiro para provar aquilo que é. Ela observa, constrói, escolhe o momento e permite que sua postura fale antes das palavras.